Então, apego, perda e experiência de luto. Por que o luto e a perda mexe tanto com a gente? Quando a gente sabe, no fundo a gente sabe que vai ocorrer a perda, no fundo a gente sabe que vai existir a morte. Mas quando isso acontece, a gente né? Implode, cai, entra em depressão, tenta suicídio e faz um bocado de coisa boba. Por quê? E aí tem esse senhor aqui que já foi, né, em 1990, Dr. Edward Bowlby, psicólogo, psiquiatra e psicanalista britânico. Ele criou a chamada teoria do apego. Essa teoria do apego, ela não é só levada na questão do luto, é muito levada na questão do luto porque ele estudou muito o luto. Em outras áreas, né, da psicologia, da prática psicanalítica, ela também é levada. O que é que ele diz aqui? Para se entender o peso de uma perda e suas consequências no comportamento humano, devemos compreender o significado do apego e dos vínculos. Ou seja, por que eu agarro, né, e por que eu pego? O motivo dos indivíduos criarem fortes laços afetivos e as reações que ocorrem quando esses laços sofrem ameaça ou rompimento. Então, por que é que eu me apego tanto a uma pessoa? E quando ela desaparece da minha vida, eu entro em parafuso. Ele explica isso muito bem com as atitudes das crianças pequenas. Então, você tem uma criança pequena, o pai, a mãe e a criança pequena. E a criança pequena, se chegar um casal com a criança pequena, ela vai fazer o seguinte: primeiro ela vai estar agarrada ou no pai ou na mãe, tá certo? Depois ela se pendura na roupa e dá uns passos. E já quer bulir com alguma coisa. Daqui a pouco ela larga a roupa e dá mais outros passos. Mas ela se volta para ver se a mãe está lá. E a cada passo que ela dá, ela se volta para ver se aquela mãe está lá. Porque aquela mãe ali representa o quê? Segurança, acolhimento, proteção. E ela sabe, ela pode não verbalizar, ela pode não compreender, mas instintivamente ela sabe. Então, esse é o apego pela proteção que cria o vínculo. O vínculo do amor. Eu estou pegada a você, porque você me dá proteção, você me dá acolhimento, eu sinto necessidade de você. Então eu crio um vínculo. E quando a mãe sai e deixa ela sozinha, a mãe e o pai saem e deixa a criança sozinha, o que é que acontece? Chororô. E ela chora, e ela grita, então ela tem uma reação emocional muito forte. O nível de estresse lá em cima. Passou um tempo, ela se acalma, mas ela não deixa ninguém chegar perto dela, deixa. Você tem que ir com cuidado, com brinquedo, enrolando, é a vida é a gente enrolando a criança. Até que ela se abre para o novo. E quando o tutor, né, essa figura paterna e materna retorna, quase sempre é recebida com o quê? Com raiva. Porque você me deixou. Vê se isso aí não é a nossa vida em relação ao luto. E aí você tem aquela pessoa, vamos botar marido, porque marido é muito bom, né? Vocês que são maridos estão num toque de linha. Quem não casou pode casar, porque é bom. É bom, tem gente que casa 5 vezes. Aí pronto, tá lá o marido, aquele marido, olha, um casal aqui unido, outro casal ali unido. Acabou assim, gente, só tem 2. Lá se foi minha teoria água abaixo. Mas só esses 2 aqui tá de boa. Não, tem 3 ali, ó. Tem 3, aí já aumentou. 3 é bom demais. Então assim, são casais unidos. Aí, esses não, vamos dizer que é outro casal. O marido, que eu não vou matar a mulher, né? Que eu não vou puxar a base pra minha sardinha, deixar ela viva aqui com a gente. O marido parte desta pra melhor. Isso é um eufemismo pra não falar morreu. E aí ela perde o quê? Ela perdeu o companheiro, né? Perdeu a situação de esposa, ela agora é viúva. Gente, você sabe o que quer dizer? Você chegar olha a outra ali, a viúva alegre ali, minha amiga. Essa viúva é das minhas. Bel viúva, meu GPS. Então, veja, quando ela chega pela primeira vez para assinar um documento, e Bel já deve ter passado por isso, e a pessoa pergunta assim, situação.
viúva, não é um choque? É um choque. Você perdeu um papel de 15, 20, 30 anos. É um choque. Mas não vai por aí. Aí você fica com um menino de 14 anos em casa. Como é que você vai lidar com um homem de 14 anos em casa que perdeu a figura paterna, que era quem colocava a lei dentro de casa? Complicado. E aí você perdeu um arrimo financeiro. Aquela pessoa que se foi era o seu pai e sua mãe, aquele que lhe dava apoio, era o seu vínculo. Então, quando aquilo morre, aquele ser morre, você entra no luto, igual a criança, quando o pai e a mãe saem da vista deles. Simplesmente fica triste, chora, não quer brincar, não quer interagir, não quer falar com ninguém, fica com raiva. Então, esse senhor, Bowlby, ele foi divino nessa colocação de por que a gente, entra nesse processo. Agora, é a única explicação? Não, tá, gente? É só uma. Existe muitas outras, porque existem muitos estudiosos sobre o luto. Mas eu achei essa muito interessante dele. E bem fácil da gente compreender, porque está aí nas nossas vistas o tempo todo. Perdemos esse vínculo, perdemos essa proteção, ficamos com medo e entramos em luto. Reações no luto. Gente, quem é cachorreiro, quem é petizeiro, quem não viu essas coisinhas lindas, conhece, esse de baixo você conhece. Hachiko, teve aquele filme que ele ficava esperando o dono dele morreu na estação de trem e terminou morrendo, tá? Ele ia buscar o dono todos os dias, naquele mesmo horário. Parece que ele passou 9 anos e pouco até falecer. Aqui em cima nós temos o capitão. Também fez a mesma coisa. Quando o dono morreu, dias depois ele sumiu de casa. 1 ano depois, encontraram ele no cemitério onde o dono dele estava enterrado. Só que ele não foi para o enterro, ele não foi convidado. Então ele teve que descobrir onde é que o dono estava. E passou a viver no cemitério. Levava ele para casa, ele voltava para o cemitério. Levava ele para casa. Então o cemitério adotou ele. Teve uma ONG também que adotou ele, certo? Mas esse aqui voltava para casa. Ia, voltava. Depois, quando ele ficou muito velho, ele já estava cego, meio cego, bastante cego, não todo. Estava com problema renal, se locomovia com muita dificuldade. Então tinha uma ONG que tratava dele. Mas ele faleceu. Então aqui a gente vê que os animais têm luto. Eles são sencientes. O que é senciente? A capacidade dos seres de sentir sensações e sentimentos de forma consciente. Isso não quer dizer que ele seja autoconsciente. Se eu boto um cachorro na frente do espelho, ele não sabe que é ele. Mas se eu olho para o cachorro e faço não, ele sai. E se eu olho para o meu cachorro e diz saia, ele baixa as orelhas, fica triste, porque eu não quero a companhia dele. E ele sai. Mas a minha adestramento é, estou trabalhando. Aí eu digo, estou trabalhando, ele sai. Eu trabalho muito no computador, ele sai. Então, o cão, os animais, ele tem essa senciência. Ele não tem uma inteligência humana, ele não tem consciência, ele não tem uma percepção desenvolvida, mas ele tem essa senciência. E está demonstrado nesses lutos que a gente vê nos animais. Não é só cachorro, não. Gato, passarinhos, aves, animais que são tratados em zoológico. Quem não já viu no Zap aquela gorila, que reencontrou na hora da morte o tratador? Aquilo é muito, muito tocante. Então, isso aí está nascendo uma ciência com isso aí, que os cientistas, eles não acreditam que os animais passem por nenhum processo de luto. Não crê, E essa ciência chamada tanatologia comparativa trabalha essas relações. Um ganso,
se ele perde o companheiro, ele sai desesperado, voando, procurando em todos os locais que eles passam. E você sabe que ganso, ele é sazonal, né? Ele fica para lá e fica para cá. Muitas vezes se perde e muitas vezes morre nessa procura. Porque o companheiro sumiu. Talvez não compreendam que o companheiro morreu, mas o companheiro sumiu e ele está dentro do processo de luto. Foi filmado, né? Claro que foi filmado, senão vocês não estavam vendo. Uma manada de elefantes e esse filhotinho, ele estava morto. E as fêmeas carregavam ele, se revezavam, demonstrando, né, uma espécie de ritual para com o membro daquela comunidade. Você encontra na literatura sobre animais como o ganso, você encontra comunidades de chimpanzé, onde um corpo, né, o grupo se coloca ao redor do corpo do animalzinho morto, a mãe do chimpanzé limpa os dentes dele, penteiam, tiram as sujeirinhas, como se fosse realmente o ritual que eles podem fazer. Então o luto existe também nos animais. Nós, como espiritualistas e espíritas, sabemos que os animais estão dentro do processo de evolução. E à medida que eles se aproximam cada vez mais da humanidade, que eles estão mais perto de nós, eles estão aprendendo conosco. Eu diria, né, que o Senhor me perdoe, que Ele não perdoa nem condena, né, mas é forma de dizer, que nós somos os seus pequenos deuses. Mãe, que morava em Alagoas, ela passava muito tempo na usina e tinha os bois. Quando um boi ia ser abatido, os outros choravam. A coisa mais triste que eu já vi na minha vida, eu fui comprar uma galinha para ser abatida e quando o cara pegou a galinha, tava todo mundo calado. Quando o cara pegou a galinha, foi uma galinhagem. Quando ele matou a galinha, Ave Maria. Bem, pelo menos eu deixei de comer carne vermelha. A galinha ainda como. Mas a médica disse que eu tenho que comer. Como o mínimo possível. Hoje eu sou uma queijeira, eu gosto mais de queijo. Botar queijo no meu feijão tá muito bom. Mas a carne é importante para minha saúde, então eu ainda como. Então aí você vê que é o luto, né? E acho que o luto que mais dói é o luto da perda do filho. Depois disso, para mim, o luto da perda da mãe. Por quê? Porque mãe e filho são um só. A criança, quando ela está dentro da barriga e quando ela sai da barriga, e mesmo quando ela cresce até os 3 anos, mais ou menos, ela e a mãe é uma coisa só. Quantas vezes nós mães dissemos, vixe, o caba desse tamanho, dá dor da gente, 40 anos, meu bebê, saiu daqui. Tem aquele personagem de Jô, né? Nem parece que saiu daqui. Porque essa ligação, ela
transcende ao crescimento, ao nascimento e ao envelhecimento. Continuamos com aquela sensação que somos um só. E aí você vê isso dentro da comunidade dos animais. Reações normais do luto. Todo mundo tem reação ao luto? Sim e não. Mas vamos dizer que todo mundo esteja com reações. Quais são as reações normais? Todas as reações são normais. Todas. O que torna uma reação anormal? A intensidade e a duração. Somente isso. Quer dizer que luto tem tempo? Para alguns tem, para outros não. Você vai ler livros que vai dizer que 1 ano para adultos, 6 meses para criança é luto normal. Tem outros que vai dizer que é 2 anos. E tem outros que vai dizer que não. Não tem tempo cada pessoa. Eu gosto mais desse. Cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa é um universo. Então ela vai viver o luto dela de acordo com o que ela é. O luto normal envolve uma ampla gama de sentimentos, sensações físicas, cognição e comportamentos comuns após a perda. Ou seja, trocando em miúdo, a nossa vida vira de cabeça para baixo. Porque ele afeta tudo. Tudo. Sentimento de tristeza, amargura, perdeu o doce da vida, nada tem, nada traz e não existe alegria, só tristeza. Choro. O choro é interessante porque existe um estudo que diz que o choro, através das lágrimas de choro, né? Não é das lágrimas de alegria não, de choro, você libera a sua pressão interna e você libera elementos tóxicos gerados pelo estresse. Você chora e você recebe o quê? Empatia. Ontem eu estava atravessando a lei, lá na frente da Talismã, né? Eu estava atravessando, dia de sábado, aquele ali é um inferno, gente. É um inferno. Ninguém deixa coisar, né? Ninguém deixa você passar. Aí eu peguei a menina, eu sou artista, gente. Eu peguei a menina aqui, a mocinha, dei o braço à mocinha, entrou cheia todinha. Aí parou. Eu busquei o que com a brincadeira? Empatia. Né? Empatia. Eu posso até chegar para você e dizer, moça, a senhora pode me dar R$5 para passagem? Ela vai olhar assim, menino, vai ralar para ganhar passagem? Se eu chegar chorando, moça, por favor, gente, por favor, é uma chave, por favor, chorando, as lágrimas debulhando, você vai pensar 2 vezes antes de me dizer não. Porque socialmente o choro nos leva a nos movermos em direção ao acolhimento, possivelmente por causa da infância. Qual é a única arma que o bebê tem? O choro. E a gente faz tudo para aquela pestinha não chorar, né? Além do barulho que é o incômodo, mas a gente morre de pena, né? Tá chorando de alguma coisa. Então, através do choro, aquela pessoa que está em luta, ela busca a empatia. Ela libera essa carga emocional, ela libera a energia negativa, ela libera elementos químicos do corpo e ela recebe em troca esse auxílio. Já outros, né, já buscam as atividades excessivas que a gente viu lá. Eu devia ter tirado isso aqui, que estava errado, mas não tirei, tem nada não. Isso é para dizer que eu não sou Deus, tá? Pode ver, eu fui perfeita do começo até o fim, agora errei só para dizer que eu não sou Deus. Sentimento de raiva. Esse é o sentimento mais confuso que as pessoas sentem no luto. Porque assim, poxa, fulano morreu e eu ainda tô com raiva. Qual é a origem psicológica da raiva? Frustração ou regressão? Eu me frustro porque eu não consegui impedir. Eu me frustro porque eu não consegui fazer nada. Eu me frustro porque ele me abandonou. Eu me frustro porque Deus tirou ele de mim. Ou eu regrido. O que é regredir em psicanálise? De forma simples, é voltar. Voltar a ser o que você era. E o que você era? Uma criança. E o que uma criança é? Dependente. Não faz nada.
Lembra daquele negocinho no Zap também? Mostre quem mora na sua casa e não paga boleto e você ainda paga comida. Criança, é só os cachorrinhos. É uma criança. Então você regride a esses comportamentos porque você se sente abandonado. Você se sente sem chão. Você se sente incapaz de se manter. E você fica com raiva por causa disso. A coisa que mais a gente acusa realmente é Deus, né? Porque Deus tirou fulano. Ou porque Deus tirou fulano tão cedo. Ou porque Deus tirou fulano desse jeito. Que morte é essa? Um menino que tinha tudo. Um menino que podia ser médico, um menino que podia ser político. Ixi, Maria. Um menino que podia ser até, sei lá, um de volta o frango da vida. Aí é melhor. E foi cedo. Aí a espiritualidade do outro lado pode dizer: um menino que ia envelhecer, um menino que ia sofrer, um menino que ia acumular muito mais pontos negativos, porque para a vida hoje em dia você tem que acumular muito ponto negativo, você tem que mentir. Quem daqui não mente, gente? Eu estou tentando não mentir, tá difícil, certo? Tem que mentir, às vezes para sobreviver tem que enganar. Tá passando fome, vai roubar sim, porque todos aqui são espíritas, mas se um dia vocês estiverem sem comida e seu filho tiver com fome, vocês vão pedir. E quem de nós, se não conseguir pedindo, não vai tentar roubando? E eu vou jogar pedra. Eu acho que a gente não vai assassinar, não. Mas passar a mão numa cenoura lá da feira, eu passo, tá? Só não vou jogar a cenoura no feirante. A gente nunca sabe. Então, né, o sentimento de raiva, ele confunde a gente. A gente se sente traído. E também, você imagina, né, todas as coisas que aconteceram, que poderiam ter sido evitadas, coisas que poderiam não ter sido ditas tanto de um lado como do outro. Ou quando a pessoa, durante a vida, lhe trocou por outra. A mulher apaixonada, a casa apaixonada, o marido troca ela por uma, ela tem 20, ele troca ela por uma de 40. Não vou ser boazinha, não. De 40. Eu também tô saindo ruim com a mulher, né? Porque você ser trocada por uma de 20, tudo bem, mas ser trocada por uma de 40 é muita humilhação. Aí foi trocada. E aí ele morre. E aí você sente raiva. Como é que ele foi morrer com ela? Ele tinha que morrer comigo. Já viram essa história? Ele tinha que morrer comigo e não com ela, com a outra. A raiva é complicada. É uma das coisas mais difíceis de trabalhar. Às vezes eles colocam, o enlutado coloca a raiva no próprio defunto, no desencarnado. Morreu porque quis. Jesus. E assim é. Morreu porque quis, escolheu. Às vezes é mesmo. A vida que escolhe leva ele à morte. Então morreu porque quis, né? Mas a gente faz assim. Sério? Morreu porque quis. Pois é. E dá raiva. Dá muita raiva. Então a gente começa a odiar, né, aquela pessoa. Porque ela se foi. E aí a gente volta para a teoria do apego. Algum de vocês se lembra alguma vez que a mãe de vocês perderam vocês no meio do canto? Na feira. E aí você ficou, mãe. Aí mãe aparece correndo de baforida. E a única coisa que você faz é dar um chute na canela dela? Porque ela lhe deixou? É uma reação de quê? De raiva ou abandono. Então o enlutado pode chegar, eu tô brincando, gente, porque eu sou desse jeito mesmo, mas você tem que atender sério. Quando um enlutado chega com raiva, levar ele, né, a pensar sobre a raiva. Se ele está colocando a raiva naquele que se foi, ele está matando as coisas boas dentro dele. Isso é via Melanie Klein, né? Ele está matando as coisas boas que aquela pessoa representava dentro dele. Porque se ele é ruim, então as coisas que ele me trouxe são ruins. Mas na realidade a pessoa não pode ter trazido coisas ruins para você. Mas naquele momento você está chutando a canela da sua mãe. E tem que entender isso. Chegou na sua mesa de recepção com muita raiva do defunto, vá devagar. Isso também passa. Sentimento de culpa. Gente, todo mundo adora isso, né? Eu sou culpado por minha culpa, minha máxima culpa. Amém.
culpa e autocensura por não ter sido bom bastante para aquela pessoa. Culpa e autocensura por não ter acreditado que ela estava doente. Culpa e autocensura por não ter ido aos almoços que meu pai chamava e eu faltava para jogar com os meus amigos. Culpa e censura porque eu devia estar mais presente na vida da minha esposa, porque afinal ela foi uma boa esposa. Culpa e censura porque eu devia ter acolhido meu filho, mesmo que ele não tivesse me feito as vontades. E tudo isso levou eles à morte. Porque se eu tivesse ido naquele almoço domingo, meu pai não tinha saído para comprar cigarro, porque eu sempre ia comprar cigarro para ele. E aí ele não teria sofrido um acidente. Se eu tivesse acolhido minha filha, em vez de botar ela para a rua, por isso, por aquilo ou por aquilo outro, ela não teria se envolvido com aquele cara e aquele cara não teria feito um feminicídio. A culpa é sua. Nós não somos responsáveis pela escolha do outro. Jamais. Às vezes não somos responsáveis nem pelas nossas escolhas. Você acha que tem liberdade de escolher, mas não tem. Não é bem assim. No seu psiquismo está tudo organizado. Dá um exemplo. Lá no passado, eu tinha uma vizinha que vestia vermelho. E ela era muito chata, era uma velhinha chata. Quando a gente estava brincando e fazia barulho, ela passava pela gente e dava um coque na cabeça da gente. E como era adulta, a gente não podia dizer nada, né? O tempo passa. E de repente eu vejo uma velhinha vestida de vermelho e digo, eita velha chata, eu nem conheço. Mas o que é que tem? Eu tenho aquela programação lá da infância me dizendo que as velhinhas de vermelho são agressivas. Então é melhor correr fora. Então muitas coisas que a gente decide hoje, certo, são coisas que estão amontoadas nas nossas vidas. Quando você vê uma pessoa desse jeito, tá? Se sentindo culpada, você pode seguir o seguinte caminho para tirar ela da culpa: o teste de realidade. Você tem sua avózinha com 85 anos, câncer terminal, e naquele domingo você estava muito cansado e eu vou dormir, eu não vou, e sua avózinha morre. Aí você diz, olha, se eu tivesse ido visitar a avó do jeito que ela gostava de mim, ela ia querer ficar e ela não ia morrer. Isso é real. Então fazer um teste de realidade, colocar essa pessoa no aqui e agora. Sua avó tem tantos anos, faz pesquisa, vê como é que funciona o câncer terminal, o câncer que a avózinha tinha, aí mostra por A mais B, cientificamente, que ela ia morrer se ele fosse ou não visitá-la. Algumas pessoas você vai conseguir tirar dessa culpa e autocensura, outras não, outras são mais difíceis, aí a gente usa outras técnicas. Sentimento de ansiedade, né? Meu pai morreu e agora? Nós estamos com uma leva de espíritos jovens, que quem é mãe sabe, e quem é profissional de saúde também sabe, que as pessoas deram o nome de neném. Nem estuda, nem trabalha, nem faz nada. Pessoas que não aceitam nenhum não da vida. Nível de frustração que aguenta 0. E isso você tem nos vários níveis, né? Mas o que acontece com a criatura dessa? O pai morre, a mãe morre. E agora? Vai ter o quê? No mínimo, um senso de insegurança de sobrevivência. Mas ele também pode ter um ataque de pânico. Ele tem até com quem sobreviver. O pai deixou uma casinha, ele está com um emprego de salário mínimo, está se virando. Mas, de repente, um dia ele acorda de noite com falta de ar. É um ataque de pânico. E isso pode acontecer durante o luto. Porque naquele momento ele está vivendo a falta do esteio de quem segurava ele. E nós que somos mães, que temos filhos, né, com problema, seja esse ou outro, a gente sabe como é. Quem tem um filho autista e quando pensa que daqui a 20, 30, 40 anos não vai estar aqui,
o que será deles? Não é fácil. Então, esse medo de não se suster causa essas crises de ansiedade e pânico. Mas é só o medo de não se suster? Não, o medo de não ter quem cuidar de mim. Se eu ficar doente, eu tenho meu pai, tenho minha mãe. Agora eu não tenho meu pai, nem tenho... Quem vai cuidar de mim? Se eu for preso no meio da rua, confundido, vê como eu sou criativa, confundido com um marginal, quem vai me tirar da prisão? Não tem ninguém. Porque hoje somos muitos, mas somos muito solitários. Não contamos. E vou dar até um ponto aqui nas casas espíritas. Nós cuidamos muito das pessoas de rua, dos velhinhos, nos hospitais. Cuidamos dos nossos trabalhadores? A gente tem que pensar nisso. Tem que pensar mais. E é todas as casas que eu vi, muita gente, todas as casas eu vou tirar, tá? Porque não é tudo, né? Mas muitas casas que eu vi, as pessoas colocavam isso. Quando chega na hora da gente precisar, ninguém tá lá. E o pior de tudo, o medo da finitude, porque quando eu vejo o outro morrer, eu lembro, eu também vou morrer. E eu tenho o medo de morrer. Eu tenho medo de deixar de existir. Recebendo a pessoa, veja as questões religiosas, veja o nível de crença e fortaleça. Agora, não vai fazer com que a pessoa não é espírita, não vai tentar fazer com que ela seja espírita, não. Se você fizer isso, ela vai embora. Ela vai se sentir invadida. Você vai falar de modo generalizado, até onde você vai perceber que ela aguenta. Quando ela fizer uma carinha feia, você tira o time de campo e passa para outra assunto. Sentimento de solidão. Você vai sentir dois tipos de solidão no luto: a solidão emocional e a solidão social, certo? A solidão emocional, você está realmente sozinho com você mesmo. Você tem que enfrentar a vida, você tem que recomeçar o seu dia a dia, e aí vem um apoio. Pode ser o apoio da família, que vai mandar alguém varrer sua casa, fazer seu almoço enquanto você sai daquilo. Pagar suas contas, mesmo que seja com seu dinheiro, tá? Não explora. Paga suas contas, vai lá, paga, traz tudo direitinho, certinho. Então você vai precisar desse apoio. E aí você se sente o quê? Escorada, né? Acolhida, protegida. E tem a solidão social. E aí eu coloquei essa criaturazinha aí, certo? No meio da escola sozinho, cabisbaixo, porque a solidão de estar no meio de pessoas e de se sentir excluído, de não conseguir participar. Porque nesse caso, vamos criar novamente, vamos dizer que ele perdeu um grande amiguinho da escola dele, quase um irmão. E aí ele não se sente mais em canto nenhum, a escola como sua. Isso aí só vai passar para ele quando ele encontrar um novo amigo. Aquela frase, só se cura um amor com outro amor. E não é só um amor homem e mulher, né? Mas qualquer outro tipo de amor. É aquela coisa lá atrás, pegar a sua afetividade e dirigir para outro objeto. Quando o hospital, isso aí é brincadeira, que vai dar certo, não, já deu certo. Certo? Não sair do jeito que você quer, você pega toda aquela energia e coloca em outra coisa. Aí você sai do luto, não fica preso. Sentimento de fadiga, cansaço, canseira, exaustão, não consegue fazer as coisas do dia a dia, aquilo que você fazia para se sentir bem, como tomar uma vitamina C, caminhar, tudo que você fazia para recarregar as baterias, não funciona. Também é algo comum, você vai encontrar isso no luto. Estou correndo por causa da hora já, desse jeito. Sentimento é um estado de choque. O choque, o estado de choque é aquilo que acontece que você não consegue reconhecer. Porque é tão terrível para você que você não consegue aceitar, sequer pensar sobre o assunto. Então você fica fora do ar. Você não consegue, como ele diz aqui, se adaptar ao acontecimento. Você não consegue agir diante do acontecimento. Você para, extorpou, acabou. Difere da negação. A negação é um processo lá na frente, quando você diz, fulano não morreu não, essa é a história.
É diferente. Esse aqui é só o choque, é a primeira coisa que você recebe. Aí eu coloquei a foto desse senhor aí recebendo um telefonema ainda, telefone de fio ainda, esse antigo, onde a notícia não deve ter sido muito boa. Ok, sentimento de saudade. Isso aí eu acho que todo mundo já sentiu, né? Seja de mortos, seja de vivos, seja de situações que a gente viveu, que foram boas, prazerosas. A gente só sente saudade, eu tô até me desmentindo, a gente só sente saudade do que foi bom. Já pensaram nisso? Tem certeza? Preste bem atenção. Então, se for da morte, ela é uma coisa ruim, no caso de uma pai, mãe, irmão, filho. Aí você sente Pronto. saudade, mas aí isso... Você tem um pai bruto. Você que eu falo não é você não, a pessoa. A pessoa tem um pai bruto, que nunca deu amor. Assim, gostava de parar em cada esquina para tomar um traguinho. Chegava em casa agressivo. Batia na mãe, batia nela. E de repente, morreu. E de repente a pessoa sente o quê? Alívio. Às vezes não. Porque situações não resolvidas, estão já dizendo, são situações não resolvidas. Existe a personagem real e a personagem simbólica. O que aquele pai era no dia a dia é uma coisa. O que aquele pai era no meu coração é outra. Então você vai encontrar criaturas que perderam pais e mães, e maridos, e esposas, e filhos, abusivos, de tristeza. Aí deram o nome a essa tristeza da doença do banzo. Saudade da terra, saudade dos que ficaram, saudade da vida que deixaram. Eles morriam de banzo. Então uma pessoa em luto pode morrer. Não vamos chamar mais de banzo, né? Mas é de banzo. É uma saudade patológica. Olha aí o sentimento de alívio, moleque, que você falou. O que é alívio? Alívio olha a cara dessa senhora. Aí tudo de bom. Sensação agradável que se tem quando o que oprime ou molesta cessa de todo ou em grande parte. Uma morte dolorosa, quando ela acontece, pode trazer alívio. Você pode amar a pessoa, mas você vê ela, o corpo, ela não, né? O corpo se degradando, o sofrimento se arrastando anos e anos, as escaras rasgando a carne, o pus, o xixi, as fezes, o olhar perdido, o não sentir que a pessoa não está mais ali, os gritos, as dores, os médicos constantes, vem, tira, leva para o hospital, bota home care, e aí a pessoa vai embora. E a morte do desafeto? Aquela pessoa que lhe incomodou, o pai. Vamos pro pai. O pai bêbado, alcoólatra, né? Infernal. Infernal. Abusivo. Infernal. Mas aí, de tanto beber, de tanto se drogar, aquele pai dá um tiro na cabeça. Não, o tiro é muito caro, né? Se joga debaixo do ônibus, que é mais barato. Alcoólico dificilmente vai ter dinheiro para comprar uma arma, né, gente? Tem que ser real. Aí, desliga aí. Pronto. Aí o que acontece? Suicídio. E aí você sente o que a pessoa sente? Alívio. Mas tanto no primeiro como no segundo, seguido do alívio, vem o peso de consciência. Aquele que você amou, você pode pensar o seguinte: se ele souber que eu estou aliviado, que ele foi embora, vai ver, ele pensa que eu não queria tomar mais conta dele. Vai ver que ele pensa que eu não amava. Vai ver que ele pensa que eu sou um ingrato, porque ele foi tão bom pra mim, mas eu não fui pra ele, eu podia ter feito mais. E talvez ele não estivesse vivo, não precisava morrer. A morte de desafeto. Eu desejei que ele morresse. Quem sabe não foi o meu desejo. Olha o pensamento mágico. Quem sabe não foi o meu desejo. Vê como a pessoa é poderosa. Quem sabe não foi o meu. Mas tem pessoas que pensam assim. Quem sabe que não foi o meu desejo que fez com que ele morresse. Então o sentimento de alívio quase sempre vem juntinho, conjugado ao sentimento de
culpa. Sentimento de torpor. Fulano morreu. E aí eu não consigo lidar com essas coisas. O que é que eu faço? Eu não embarco no meu luto. E quando você não embarca no luto, esse luto já está complicado. Eu não quero sentir dor. Eu não quero sofrer. Eu não penso. E se eu não penso, eu não sinto. Mas se eu não penso, não sinto, eu também não resolvo. Está dentro do padrão de normalidade? Sim. Isso pode acontecer. Tudo o que eu disse pode acontecer ou não. Você pode ter um paciente com alguns sintomas e com outros não. E às vezes com todos. Isso só vai se tornar normal se for o quê? Distendido. Mas vai haver um momento que sim. Em meus lutos, tem hora que eu prefiro não pensar. Porque a dor é muito grande. Então, se eu não tenho capacidade, carapaça, musculatura emocional para viver o luto na íntegra agora, eu fujo dos pensamentos. Como eu já tenho algum conhecimento, depois eu vou voltando aos poucos. É como comer papa pelas beiradas. Sensações físicas. Tem gente que tem tudo isso, gente. Vazio no estômago, aperto no peito, aperto na garganta, impossibilidade de ruído, sensação de despolarização, falta de ar, dificuldade de respirar, fraqueza muscular, falta de energia, seguro da boca. Esse tempo está acabando. Então, vão para o médico e chegar lá não tem nada. Porque é tudo emocional. E pode chegar também no seu consultório ou na sua mesa de atendimento para falar sobre tudo isso. Aí você já sabe que dentro do luto é normal. Cognições. Tudo aquilo que quando a pessoa morre a gente pensa. Descrença. Isso não aconteceu. Fulano morreu, foi outra... Não é fulano, não. Deve ser outra pessoa. Jamais. Não. Passa logo, tá? A descrença, a realidade vem e derruba. Confusão. Perdi alguém e agora eu me pego sem saber o que é que eu tô fazendo. O que é que eu tô fazendo mesmo? Tava falando o quê? O que é que eu tava... Começa a ter uma coisa, vai pensar em fulano se perde. Preocupação. Onde é que tá? Será que ele tá bem? Será que tem alguém lá cuidando dele como eu cuidava? Será que ele melhorou das dores? Será que ele ficou bom? Será que ele foi pro inferno? Meu Deus. Mas isso não é só uma vez. É 1, 2, 3, 1000 vezes. E aí, ideias obsessivas de como recuperá-lo, essa pessoa. Como é que você vai recuperar um morto? Você não vai tirar o morto do caixão. Mas como é que você vai recuperar? O quarto dele fica intocável. Tem gente que coloca os pratos na mesa. Os rituais que fazia para ele continuam a serem feitos, como se ele estivesse ali. É uma forma de trazer o morto para a sua vida. E ruminar sobre si. Coitada de mim. Solitária neste mundo tão difícil. Abandonada. Triste. 2 minutos depois. Coitada de mim. Abandonada, solitária, neste mundo cruel, que triste. E rumina sobre sua situação. Sensação de presença. Em criança é muito interessante. Elas sentem a presença dos pais. Do que foi, Como se ele estivesse olhando. Para algumas, beleza. Para outras, dá medo. Também é comum acontecer? Desde que não fique muito tempo. Para aquelas que acham confortável, isso é ótimo. Para as que acham desconfortável, você vai ter que trabalhar. Tá certo? Acontece só com criança, não. Adultos e crianças. Alucinações visuais e auditivas, experiências ilusórias transitórias. E aí a gente coloca assim uns parentezinhos. E como hoje já existem muitas pessoas na medicina que se voltaram para as questões espirituais e metafísicas, eles já dão mais ouvidos. Quando a pessoa diz assim, eu vi
meu esposo que faleceu há uma semana. Estava lá na porta do meu quarto com aquela camisa, com aquela calça, com as coisas. Aí, se você tiver um pouco de sensibilidade, não vai taxar o cara de louco. Porque ali pode estar uma visão extrafísica. E graças a Deus já tem uma abertura para isso. Dr. Mauro Cuito, não sei se vocês conhecem, o criador de terapia reencarnacionista, médico, optou por fazer psiquiatria e foi fazer lá aqueles anos que eles ficam, né, trabalhando nos hospitais. E aí ele dizia que teve que sair. A classe médica expulsou ele da psiquiatria. Porque o cara chegava e dizia assim: doutor, pro amigo dele, ouço vozes. Tome isso. Aí chegava para ele e dizia: doutor, eu ouço vozes. Aí ele dizia: e o que é que elas lhe dizem? Porque ele tinha uma visão espiritual, energética diferente. Pelo que, se não me engano, ele não concluiu a psiquiatria. E foi bom, a gente ganhou com isso. Ok, comportamentos. Distúrbio do sono. Dorme pouco, dorme muito, não consegue dormir, acorda no meio da noite. Distúrbio de apetite. Come pouco, come muito, engorda, emagrece. Normal. Ausência de pensamento. O que é ausência de pensamento? Eu pego o carro, vou pro trabalho, passo o dia todinho lá, saio, pego o ônibus e volto para casa. O carro ficou. E eu não faço isso uma vez, não. Eu faço isso 1, 2, 3 vezes, 4 vezes. Sonhos com mortos. Aí cai naquela coisa, né? É uma coisa psicológica? É. Você quer ver aquela pessoa de novo? É um desejo. E o sonho é a realização do seu desejo. No sonho, você vê realizado o seu desejo, aí está lá a pessoa. Mas também pode ser uma visita astral. Eu prefiro essas, certo? Evitação de lembranças. Tem gente que a pessoa morre hoje, ela já faz a limpeza toda, já doa tudo. E isso também é luto patológico. Luto patológico eu não gosto muito, não. Luto complicado. Por quê? Porque ela não quer sentir. E nós somos sentimentos, nós precisamos sentir. Negar nunca vai levar a gente a nada. Exemplo, você tem um filho que é viciado, você sabe, mas você nega. O que é que acontece? Aprofunda, né? Se você colocasse logo as mãos na massa no começo, ia ajudar bastante. Então, negar que seu marido está botando... Negue não, minha filha. Coloca na parede. Porque você vai passar dor, a não ser que você opte por passar a vida assim, que também é uma opção, respeito, tranquilo e calmo. Tranquilo e calmo. Porque tem pessoas que vão viver bem com isso. Acham que está correto. É assim mesmo. Se é assim mesmo, ela não está se incomodando. Doença só é doença quando ela incomoda. Se ela não incomoda, não é doença. Ok. Procurar e chamar. Ai, gente, eu faço muito. Eu digo, ô mãe, aí eu vou pegar aquela camisa, sabe? Eu vou arrumar o guarda-roupa. A camisa dela tá lá, é claro. Quem já perdeu sabe como a gente cheira, né? Procurando um cheiro que nem existe mais. Ô mãe, a senhora sabia, mãe, que... O que a senhora acha? Ou então, assim, você tá assim, aí você lembra e faz... Quando você vê uma pessoa suspirando muito, possivelmente ela está no estado depressivo. Seja por que motivo for. No nosso caso, luto. Foi feita uma pesquisa com os níveis de oxigênio e gás carbônico entre pais enlutados e pessoas em depressão. E era o mesmo nível. Visitar locais, né? Os locais eu carregar objetos que lembrem a pessoa morta. Tá certo, se vocês quiserem levar um lencinho, vestir a roupa do morto, né? Até passar pelo seu luto, tudo bem, tá? Só não leva a cama de lá pra cá, de cá pra lá, né? Que é pesado. Leve coisinhas pequenas. Tem uma história de uma mocinha, né? Morava, quando a mãe dela morreu, ela foi na casa da mãe, entrou no closet, devia ter muita roupa pra ter um closet, né? Pegou a roupa da velha todinha e ficou usando. E aí as pessoas, como é que ela usa, né? A roupa da mãe morta. Porque a gente não usa, né? A gente doa. Não é nosso costume. Porque ela precisava daquela lembrança, porque na realidade era medo de esquecer. Eu não quero esquecer você. Se eu esquecer você, como é que você vai se sentir?
Então também está dentro do processo de luto. Então eles chegam assim, olha, aqui é a foto dele quando ele tinha 5 anos. Aqui é quando ele tinha 5 anos e 2 dias. Aqui é 5 anos e 1 mês. E assim ela vem trazendo todo. E vocês têm que ter paciência, gente. Tem que ter paciência. Ela precisa daquilo. Ok, o luto normal e patológico é aquela coisa que eu disse do tempo, né? O tempo mesmo, é o cronológico. Aqui ele diz 1 ano, outros dizem 2, outros dizem a vida toda. Depende de cada um. A gente não pode determinar luto complicado só pelo tempo que a pessoa está vivendo. E esse luto patológico eu coloquei, mas quem já é aluno meu já sabe que eu sempre coloco coisas contraditórias para a pessoa pensar. Luto, eu disse lá na frente, luto não é doença. Então luto não é patológico. Luto é um processo normal do nosso corpo, da nossa psique enfrentar o momento da perda. Pronto, o conselheiro de luto, que é o que a gente quer fazer, né? Conselheiros do luto, preparar pessoas para atender essa necessidade, essa demanda que acontece na casa espírita ou em qualquer outro lugar. Se você, por exemplo, trabalha com assistente social, se você trabalha em comunidade, você pode fazer uma roda de conversa sobre luto. E essas pessoas trazerem as demandas que possuem. Então, o que é que o conselheiro do luto é? Alguém que presta aconselhamento. Vai ser o único conselho que vale a pena, que não é pago, né? Diz que se o conselho fosse bom, se vendia, não se dava, né? Então, um aconselhamento não é você aconselhar, olhe, fulana, você tem que pegar as coisas do seu marido e jogar tudo fora. Não, isso aí é invasão. Tá? Você vai receber as técnicas que a gente pode utilizar, técnicas de psiquiatria, técnicas de psicologia, técnicas de psicanálise, para você usar de acordo com a demanda de quem vem. Esse é o aconselhamento. Não é aquele aconselhamento normal que a gente dá para as pessoas. Aquele aconselhamento de senso comum. Não é esse. Tá? Apoio a indivíduos. Você pode falar com a família que ele está muito só. Você pode indicar um médico. Você pode indicar um local onde ele pode ser atendido com medicação. Se você não é psicólogo, psiquiatra, psicanalista, você pode indicar um local onde se atenda. Né? Dependendo também do que ele precisa. Avaliar o estado de espírito de lutado. O que é que esse lutado está trazendo? Esse lutado está com pensamentos suicidas? Se ele está, o que é que eu vou fazer? Fornecer um ambiente de apoio. Você tem que ter um lugar para receber essa pessoa. Um lugar limpo, um lugar fresco, um lugar bom, onde ele possa, quer dizer, bom entre aspas, né? A gente poderia, né, colocar todo mundo aqui do Vinha lá no trade, mas não dá, né? Então a gente tem um lugar maravilhoso aqui. Esse lugar bom não é o físico. Um lugar bom muito mais emocional. Certo? Aí nesse lugar ele vai ter o quê? O direito de dizer aquilo que ele sente, ele vai ter o direito de chorar, ele vai ter o direito de ter raiva, ele vai ter o direito de expressão. Vai ver se essa pessoa está funcionando no dia a dia, se ela está conseguindo fazer as atividades, se ela está tomando banho, se ela está comendo. E aí acionar quem possa. Se é um idoso que não tem família, você vai para onde? Para a delegacia de idoso. Vai procurar alguma ajuda desse tipo. Você também não pode se responsabilizar. É como quem recebe uma criança que é abusada. Você não pode denunciar diretamente, porque você dizer, você está abusando do seu filho. O cara pega o menino e nunca mais aparece. Então você tem que denunciar aos órgãos competentes sem que o pai saiba. Porque senão você fica o quê? Na mira do abusador. E tudo isso, gente, é muito difícil, viu? Certo? Reconhecer a falsa recuperação. Eu tô ótima. Eu tô maravilhosa, eu tô bem, eu sou espírita, eu sei que todo mundo morre e vai lá pro nosso lar. Eu digo, tu vai, né? Porque eu não sei onde é que eu vou, não. Mas quando chega em casa, faz assim. Aí a gente tem que reconhecer. Peraí, vamos ver se isso é real ou se não é real. Ajudar a processar as perdas que afetaram a vida muito tempo após sofrer o luto, né? Assim, tem pessoas que não procuram ajuda psíquica, né? Ajuda de um conselheiro do luto, de um psicólogo, de
de uma pessoa da área de saúde mental, quando acontece. Porque às vezes ela está naquela coisa, eu aguento, eu sou forte. Deus me sustém, Deus me sustém, Deus me sustém. Aí lembra aquela história da enchente, sabe a história da enchente, gente? Lá em Recife, eu vou botar logo Recife, não vou botar Olinda, que é minha terra. A Olinda, Butriz, quem já vive, passou em Olinda e conhece Butriz, certo? É água aqui, porque eu sou pequena, a água vem bater aqui. Aí a água subindo. Aí o vizinho saiu e disse, fulano, vamos embora que a água vai subir. Mas vai nada, eu tenho fé em Deus. Aí a água subiu mais um pouquinho. Aí ele, puf, pulou pro telhado. E a água subindo. Aí passou um cara de bote. Fulano, vamos embora que a água vai subir aí no telhado. Vai nada, eu tenho fé em Deus. Meu Deus, é forte e poderoso. E eu, tá certo, fica aí tu, pastor, vamos embora. Aí lá vem os corpos de bombeiro. Vamos, meu senhor. Deus vai me salvar. E ele morreu afogado. Aí chegou lá no céu, muito irritado, e disse, só pegou São Pedro, né? Porque a gente vai lá mais baixo, né? Não vai pegar Deus de frente, né? Hierarquia, tem hierarquia no céu. São Pedro morreu afogado. O senhor mandou chuva, não mandou. E não me salvou. Eu fiquei assim, menino. Eu mandei teu vizinho, tu não foi. Eu mandei o barqueiro, tu não foi. Eu mandei um bombeiro, tu não foi. Tu tá o quê? Não é isso? Então muita gente tem essa perda, fica nessa fixação que Deus vai ajudar, porque Ele é forte, porque Ele não acredita nessas coisas, porque Ele é tudo demais. E quando vai procurar ajuda, a vida dele tá de cabeça para baixo. Tá certo? Pronto. A morte do corpo desembaraça o espírito do laço que o prendia à terra e o fazia sofrer. Estamos aqui, mas estamos sem sofrimento, gente. E uma vez libertado desse fardo, não lhe resta mais que o seu corpo etéreo, que a gente vai chamar de alma, que lhe permite percorrer o espaço e transpor as distâncias com a rapidez do pensamento. Allan Kardec, Hipólito Leon Denisard de Rival. E a gente termina aqui, gente. Tem uma vivência, mas já são 12 horas, a gente vai terminar, não é isso? Porque horário é horário. Eu quero agradecer profundamente a vocês, foi muito bom conhecer vocês. Certo? Vocês enriquecem a minha vida. Muito obrigada. Tudo de bom para todos. Agradecemos a Conceição pelo belíssimo trabalho, pela sua forma que ela trouxe um tema tão profundo, tão sério, ela trouxe de uma forma leve, né? Então, muito gratos. E agradecer a cada um de vocês pela presença, desejarmos uma semana de paz e saúde para todos.